Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de João, no capítulo 21. João, capítulo 21. Faremos a leitura dos versos 1 ao verso 19. João 21, de 1 a 19. Está escrito: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Eu peço permissão a vocês para só retornar nesta passagem, já na conclusão da minha fala, porque meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Quem é este homem? Que é símbolo da humanidade. Este homem cheio de contradições. Este homem de altos e baixos. Este homem de avanços e recuos. Este homem que é capaz de fazer uma declaração ousada: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele é capaz de andar sobre as águas, olhando firmemente para Jesus, para em seguida tirar os olhos de Jesus, olhar as circunstâncias e naufragar nas ondas revoltas da incredulidade. Quem é este homem que é capaz de fazer a declaração de fé mais cristalina das Escrituras: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para em seguida repreender Jesus, porque falava de que ele seria morto
que ele seria crucificado para ressuscitar ao terceiro dia, e Jesus diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Quem é este homem que é capaz de afirmar para Jesus, ainda que todos se escandalizem contigo, eu jamais, por ti darei minha vida, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, para em seguida negar covardemente que conhecia Jesus? Quem é este homem? Este homem que foi um discípulo, que foi um apóstolo, que foi o líder deles, tanto antes da sua queda, como depois da sua restauração. Quem é este homem que, restaurado por Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, pregava e os corações se derretiam? Quem é este homem que orava pelos enfermos e eles eram curados? Quem é este homem que abre a porta do Evangelho para judeus e gentios? Quem é este homem? Eu quero dizer para vocês que este homem está aqui hoje. Este homem está aqui hoje. Mas não apenas entre nós. Este homem mora debaixo da nossa pele. O sangue deste homem corre nas nossas veias. O coração deste homem bate em nosso peito. Nós temos o DNA de Pedro. Nós somos Pedro. E por isso, o que Jesus fez na sua vida, Ele pode fazer também hoje, aqui e agora, na sua vida, na minha vida, na nossa vida, nesta noite. Eu queria então apresentar a vocês o apóstolo Pedro. E o primeiro cenário que nós encontramos na Bíblia, de uma relação mais particular com Pedro e com Jesus e Pedro, dá-se lá em Lucas capítulo 5. Jesus ensinava uma grande multidão à beira do mar da Galileia, esse maior lago de águas doces do Oriente Médio, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E diz a Bíblia que os pescadores, entre eles Pedro e os seus companheiros, já retornavam naquela madrugada sem nenhum resultado, de uma pesca infrutífera, de um esforço malfadado, lavavam as suas redes, e Jesus ensinava uma grande multidão. Aí Jesus olha que tem o barco de Pedro, e Jesus entra no barco de Pedro, e disse assim: Pedro, afasta o barco, e dali Jesus transforma aquele barco num púlpito, transforma o veículo, a água como o veículo da sua voz, e ensina aquela grande multidão. Então Jesus se dirige a Pedro assim: vá para o fundo, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. E Pedro, que era muito falante, respondeu para Jesus: Senhor, desse negócio aqui entendemos nós somos pescadores profissionais, nós trabalhamos a noite inteira e é de noite que se pesca, não pegamos nada, o mar não está para peixe hoje. Mas de repente um lampejo de fé acende-lhe na alma, e ele diz: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E diz a Bíblia que quando eles lançam as redes, às vezes começam a se encher de peixe, aquele barco não consegue reter o produto daquela pesca milagrosa, e o outro barco precisou vir para recuperar todos os peixes que foram apanhados. E quando Pedro percebe que não está apenas diante de uma pescaria maravilhosa, mas de um milagre extraordinário, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, nada na direção de Jesus, se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, vai embora de mim, arreda-te de mim, eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou um pecador. E Jesus olha para ele e disse: não temas, porque a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. E Pedro então começa a seguir a Jesus, se torna discípulo de Jesus, mais tarde apóstolo de Jesus, caminha com Jesus, escuta os ensinamentos de Jesus, vê os milagres de Jesus, os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam. E diz a Bíblia que agora, lá em Mateus 16, Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá no sopé do Monte Hermon, lá na divisa com o Líbano, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz uma enquete com seus discípulos assim: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? E eles responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas.
Em outras palavras, Senhor, o povo não sabe nada a teu respeito, o povo está totalmente confuso acerca de quem tu és. Aí Jesus se dirige a eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era um líder, e Pedro, que não suportava que ninguém falasse na frente dele, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até esperando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem de refinado discernimento, você é um homem de profunda acuidade espiritual, parabéns, por definição tão clara, por crença tão lúcida. Mas não foi o que Jesus disse para ele. Jesus disse assim: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: ô Pedro, não pense você que você sabe quem eu sou, porque você é mais inteligente ou mais espiritual do que os outros. Ô Pedro, você só sabe quem eu sou, porque o Pai me revelou para você, porque se o Pai não me tivesse revelado para você, Pedro, como os demais, você também não saberia quem eu sou. Aí Jesus emenda e diz: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui, meus irmãos, em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. A grande pergunta é: quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações na história da igreja. A primeira delas é que o próprio Pedro é a pedra. Há uma frase em latim muito conhecida no universo religioso que diz assim: ubi Petros ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. Hoje cerca de 800 milhões de pessoas no mundo afirmam acreditar nessa interpretação. A segunda interpretação é de que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é a declaração de fé expressada por Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a terceira interpretação, e eu estou seguro de que se não todos nós, a maioria de nós que está aqui nesta noite subscreve essa terceira interpretação, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E o texto nos leva a essa conclusão, se não vejamos. Há na língua grega uma espécie de trocadilho entre a palavra pedra e a palavra Pedro. Não é pedra que deriva de Pedro, é Pedro quem deriva de pedra. A palavra Pedro no grego é Petros, e Petros é fragmento de pedra, é um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. Petra é rocha, rocha inabalável. Então o que Jesus Cristo está dizendo para Pedro é mais ou menos o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha inabalável que sou eu edificarei a minha igreja. Em toda a Bíblia, esta figura de pedra é uma descrição da pessoa de Deus e jamais de uma pessoa humana. Segunda razão para entendermos isso é o pronome demonstrativo. Todos vocês sabem que tanto em português, quanto em inglês, quanto em grego, há uma diferença entre esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia na mão e eu digo esta Bíblia. Se eu coloco a Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Em inglês a mesma coisa. This Bible, that Bible. No grego a mesma coisa. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que Jesus disse. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Jesus está afirmando 4 coisas aqui. Primeiro, Jesus mesmo é o fundamento da igreja. Ele é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Segundo,
Jesus é o dono da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja tem dono, e o dono da igreja comprou-a com o seu próprio sangue. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Terceiro, ele é o edificador da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, quem edifica a igreja não sou eu, não somos nós. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus. Meus irmãos, nós poderíamos usar todos os nossos recursos humanos e nós não produziríamos sequer um crente, um salvo. É Ele quem faz a obra, é Deus quem opera, é Deus quem convence de pecado, é Deus quem dá o arrependimento para a vida, é Deus quem dá a fé salvadora, é Deus quem justifica, é Deus quem santifica, é Deus quem opera a salvação do começo ao fim. Ele é o edificador da igreja. Quarto lugar, Ele é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem protege a igreja é o Senhor Jesus. Não tem pobreza, não tem perseguição, não tem situações difíceis suficientemente fortes para destruir e derrotar a igreja. A igreja é indestrutível, porque aquele que a salvou é o mesmo que a protege. Pois bem, diz a Bíblia que, tendo Jesus esclarecido quem Ele era para os seus discípulos, e tendo em vista que os seus discípulos então entendiam que Ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, diz Mateus 16, que Jesus passa para uma nova fase do seu ensino. Pela primeira vez, Jesus diz para eles claramente: olha, então quero dizer uma coisa para vocês, eu vim ao mundo, e vou subir para Jerusalém, para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, dos escribas, para ser preso, para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. Quando Jesus fala sobre a sua morte, diz a Bíblia que Pedro passa a repreender a Jesus, diz: tem compaixão de ti mesmo, isso jamais pode te acontecer. Em outras palavras, larga a mão desses pensamentos de morte, larga a mão desses pensamentos soturnos, larga a mão desses pensamentos doentios. E diz a Escritura que Jesus firmemente se dirige a Pedro assim: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Pense comigo uma coisa: se Pedro fosse a pedra fundamental sobre a qual a igreja estaria construída, a igreja estaria construída sobre areia movediça. Bendito seja Deus, porque a igreja está construída sobre uma rocha que não se abala. Agora entendamos uma coisa: Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás, não, Ele não está dizendo isso. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado, que Pedro está possesso. Jesus também não está dizendo isso. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar. Jesus não está fazendo isso também, não. Jesus está mandando Satanás arredar. Que Satanás? O mesmo Satanás que tentou Jesus no deserto, está de volta, com outra estratégia, com outras armas, com outro estratagema. Quem está por trás, induzindo Pedro a tentar afastar Jesus da cruz, é Satanás. Então Jesus está dizendo o seguinte: Satanás, arreda, Pedro fica. Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo, em Pedro eu vou continuar investindo. Pedro fica, mas Satanás arreda. Se nós não tivermos esse discernimento, a gente diz assim: arreda, Pedro, aí o Satanás fica. Não, quem tem que arredar é Satanás. Pedro fica, Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo, e em Pedro Jesus vai continuar investindo. Tanto é fato que 8 dias depois, Jesus sobe a um alto monte e leva consigo quem? Pedro, Tiago e João. Jesus não abre mão de Pedro. E eu quero dizer para você que, apesar dos seus fracassos, apesar de seus deslizes, apesar de suas quedas, Jesus também não abre mão da sua vida. Quando Jesus desceu do monte da transfiguração, diz a Bíblia que ele deliberadamente, e todo mundo via isso no seu rosto, começa a caminhar para Jerusalém com a consciência que ele seria preso, que ele seria julgado, que ele seria condenado, que ele seria crucificado, que ele seria sepultado. E diz a Escritura
que quando ele está entrando em Jerusalém, uma grande, vasta multidão já o aguarda também, e começa a cantar, e começa a celebrar: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E ele entra pelo Monte das Oliveiras, ele vai descendo o Monte das Oliveiras, ele chega então, atravessa o Vale do Cedron, ele começa a subir as encostas do Monte Moriá. Lá estava a entrada oficial da cidade, e diz Lucas que quando Jesus entra na cidade, o povo canta e Jesus chora. E chora por quê? Chora porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua oportunidade. Chora porque Jesus vê profeticamente a cidade de Jerusalém sendo arrasada pelos romanos, o templo de Jerusalém não ficando pedra sobre pedra. Chora porque vê o povo de Israel sendo disperso na maior diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948. Depois que Jesus Cristo entra, naquela semana, Jesus disse para Pedro e João: vocês vão preparar para mim um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. Jesus dá todas as instruções, todos os detalhes, e Pedro e João preparam o cenáculo no alto do Monte Sião. Estava tudo preparado, era quinta-feira à noite. A mesa estava posta, o cordeiro assado, os pães sem fermentos, as ervas amargas, o vinho, e ao lado uma bacia com água e uma toalha. Por que aquela bacia? Por que aquela água? Por que aquela toalha? É porque não se assentava à mesa na época sem lavar os pés. Você sabe que Jerusalém está dentro de um deserto. Ninguém naquela época chegava em Jerusalém com os pés limpos. Os sapatos não eram fechados como os nossos, eram alpargatas, eram sandálias de couro, e as mesas não eram altas como as nossas, onde você enfia o pé debaixo da mesa e esconde os pés. As mesas eram baixas, e você encostava na mesa com o cotovelo, e os seus pés, de certa forma, ficavam próximos do rosto da outra pessoa que estava sentada ao seu lado. Mas o grande problema é que esse era o papel de um escravo, e eles não tinham escravos entre eles. E quem vai tomar essa iniciativa de começar a lavar os pés uns dos outros? Os discípulos são muito orgulhosos para isso, e eles se sentaram à mesa sem lavar os pés. Aliás, o papo que rola à mesa é este: quem de nós é o mais importante? Mas quem de nós tem primazia? Quem de nós é a pessoa que maior destaque tem no reino de Deus? Era isso que eles conversavam. Quando Jesus percebe que eles estão antenados no outro canal, Jesus se levanta da mesa e choca-os, não com palavras, mas com atitudes. Jesus pega a bacia, pega a toalha. Ao constrangimento deles, a vergonha deles. Imagina Jesus lavando os pés do Judas Iscariotes, do Tomé, do Filipe, do Mateus, do Tiago, até que Jesus chega diante de Pedro. Pedro está com os olhos arregalados, com um semblante completamente transtornado de vergonha, e então Pedro se dirige a Jesus assim: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus respondeu: o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí o Pedro respondeu: não, os meus pés tu não vais lavar, eu não vou permitir que tu te humilhes a esse ponto, eu não vou permitir que tu te tornes um escravo. Não, nos meus pés tu não vais lavar, os meus pés nunca tu vais lavar, de jeito nenhum. E Jesus responde para ele: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí o Pedro, que era radical, disse: então Senhor, o Senhor lava os pés, o Senhor lava as mãos, o Senhor lava a cabeça, o Senhor pode até me dar um banho completo. Aí Jesus: não, Pedro, é você que não está entendendo agora. Todos vocês estão limpos, exceto um, Judas Iscariotes. É só preciso lavar os pés. O que Jesus está querendo dizer com isso? Todos vocês já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo, e essa lavagem só acontece uma única vez e nunca mais precisa se repetir. Mas todos que foram regenerados precisam constantemente passar pelo processo progressivo da lavagem da santificação. Depois que Jesus termina de lavar os pés dos discípulos,
volta para o seu assento e diz assim: vós me chamais o mestre e o Senhor, e fazeis bem, porque eu o sou, e eu vos dei o exemplo. Naquele momento, Jesus institui a ceia, Jesus desmascara Judas, Jesus canta um hino, e Jesus então, naquela noite fatídica, se levanta para ir para o jardim do Getsêmani. Quando ele está saindo para o jardim do Getsêmani, ele diz assim para Pedro: ô Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Eu acho que o Pedro deu uma raspada na garganta, diz: ah, Senhor, eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu sei que o clima está pesado, eu sei que o ambiente de Jerusalém está muito difícil, eu sei que é uma conspiração no Sinédrio para prender e matar o Senhor, e eu acho até que os meus colegas não vão aguentar essa pressão. Eu acho que quando a coisa pegar mesmo, eles vão fugir, eles não vão aguentar. Mas deixa eu dizer uma coisa para o Senhor, porque Jesus tinha dito assim para eles: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Pedro diz: Senhor, ainda que todos se escandalizem contigo, eu jamais. Por ti darei minha vida, eu estou pronto a ir contigo para a prisão, para a própria morte. Aí Jesus olha bem para Pedro e diz: Pedro, pois é verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu acho que o Pedro se calou. Naquela noite, acabaram de descer o monte Sião, atravessaram o vale do Cedron, mergulharam nas fraldas do Monte das Oliveiras, onde havia um jardim, onde Jesus costumava orar. Era o jardim do Getsêmani, prensa de azeite, e ali, exatamente na prensa de azeite, é que Jesus foi moído pelo próprio Pai, como nosso Redentor. Quando Jesus chega lá, diz a Bíblia, que ele deixa 8 dos seus discípulos para trás, porque Judas não está entre eles, chama Pedro, Tiago e João, diz: vocês vêm comigo. Quando Jesus fica só com os 3, ele diz assim para eles: ficai comigo, vigiai comigo, porque a minha alma está profundamente triste até a morte. E diz a Escritura, que Jesus deixa os 3, segue adiante, prostra com o joelho no chão, com o rosto no chão, e diz Hebreus, que Jesus ergue aquele que poderia livrá-lo da morte, forte clamor e lágrimas, e Jesus ora, e Jesus chora, e Jesus ora, e Jesus chora, e Jesus ora, e Jesus chora, e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba, mas se não, seja feita a tua vontade. A grande pergunta é: que cálice era esse? Será que era certeza que os seus discípulos se dispersariam e o abandonariam naquela noite? Será que era certeza que Pedro covardemente negaria ele naquela noite? Será que era certeza de que o Sinédrio tramava contra ele, contratando testemunhas falsas para acusá-lo? Será que era certeza de que naquela noite Judas Iscariotes depositaria na sua face santa um beijo traidor? Será que seria certeza de que lá no Sinédrio ele seria cuspido, esbordoado e acusado de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César? Será que era certeza de que ele seria condenado à morte no pretório romano e ele seria estendido naquele leito vertical da morte, rejeitado pela terra e não acolhido pelo céu? E a resposta é 1000 vezes não. Que cálice era esse? Esse cálice era a santa ira de Deus, que devia cair sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa cabeça. Era a consciência de que, sendo ele o amado do Pai, ele seria desamparado pelo Pai. Era a consciência de que, sendo ele santo, 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 ele seria feito pecado por nós. Sendo ele bendito, seria feito maldição por nós. Era a consciência de que toda a nossa iniquidade seria lançada sobre ele. Quando ele se levanta dos seus joelhos,
e vai ter com Pedro, Tiago e João. Diz a Bíblia que eles estão dormindo. E Jesus não acorda os três não, só acorda Pedro. Dá uma balançada neles: Pedro, não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, Pedro, mas a carne é fraca. E Jesus volta para o segundo período de oração, e se prostra, e chora e ora, e chora e ora, e chora e ora, e chora e ora, e repete as mesmas palavras, e diz a Bíblia que vem um anjo do céu para consolá-lo. Se volta para os discípulos, Pedro, Tiago e João estão dormindo de novo. Aí Jesus volta para o terceiro período da oração, mais intenso, mais agônico. Agora ele não molha o chão apenas com as suas lágrimas, agora ele molha o chão com o seu sangue. Quando ele se levanta, preste bem atenção nisso, não tem mais angústia em Jesus, não tem mais angústia em Jesus. Quando ele se levanta, ele está preparado para a peleja. Irmãos, é tão importante entender isso. A angústia de Jesus não foi na cruz, a angústia de Jesus foi no Getsemane. Foi aqui que ele travou a batalha, foi aqui que ele lutou a mais terrível batalha da sua vida. Foi aqui que o diabo jogou em cima dele todo o seu bafo. Quando ele se levanta, ele se volta para os discípulos, não para dizer, acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. E diz a Bíblia que Pedro, um pouco atabalhoado ainda, assustado com a cena, quando acorda, apavorado, a turba está chegando, armada até os dentes, e Pedro pega a espada, decepa a orelha de Malco, e Jesus diz: Pedro, guarda essa espada, se eu precisasse de socorro e ajuda, eu rogarei ao Pai, e Ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Sabe quantos são 12 legiões de anjos? 72.000 anjos. A turba está chegando, Jesus não se esconde não, está de noite, e ele logo pergunta: a quem buscais? E responderá: Jesus, o Nazareno. Pois sou eu. E caíram por terra. Naquela noite Jesus não tem mais angústia, ele vai para o pretório, ele vai para o sinédrio, e ele está firme como uma rocha. Ele é levado ao pretório romano e está inabalável. Ele caminha pelas ruas de Jerusalém carregando a cruz. As mulheres choram, e ele pergunta: por que vocês estão chorando por mim? Não chorem por mim não, chorem por vocês, chorem pelos vossos filhos. Ele é pregado naquela cruz horrenda, e transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus, e num instrumento para a nossa salvação. Diz a Escritura que quando Jesus foi preso no Getsemane, foi preso, diz Lucas, porque havia chegado a hora das trevas. Ele não foi preso porque ele sucumbiu ao poder de Roma, ele não foi preso porque ele foi vítima de uma trama, não, para aquela hora ele tinha vindo, aquela hora tinha chegado. Diz a Bíblia que os discípulos todos covardemente se dispersam, e Pedro, acompanhado de João, naquela noite, vai seguindo Jesus de longe, covardemente, não tem coragem de se apresentar como discípulo, e ele percebe que Jesus está sendo levado aos empurrões, para o sinédrio, para a casa do sumo sacerdote, e de repente, porque João era aparentado do sumo sacerdote, ele consegue entrar lá no pátio, tinha uma fogueira acesa, a noite estava fria, e Pedro fica ali, se aquentando. Quando chega uma criada, olha bem para ele, e diz: tu também estavas com ele, com Jesus o Galileu. Ele nega diante de todos: eu não sei o que dizes. E diz a Bíblia que ele sai aqui do pátio, vai lá para o alpendre. Quando ele está lá no alpendre, chega outra criada, olha, fala para as pessoas que estão do lado assim: este aí também é discípulo dele. E o Pedro, que negou diante de todos, agora jura: eu juro que eu não conheço esse homem, eu juro que eu não sei quem é este Jesus. Daqui a pouquinho
Chegaram alguns homens, talvez daqueles que foram lá no Getsemane para prender Jesus, e olharam bem para eles: esse teu modo galileu de falar, esse teu sotaque nortista é indisfarçável, você é discípulo dele mesmo. E diz a Bíblia que o Pedro que havia negado, o Pedro que jurara que não conhecia Jesus, agora começa a blasfemar, começa a praguejar, começa a falar palavrão, começa a falar impropérios: eu não conheço esse homem, eu não sei quem é esse homem. E nessa hora diz a Bíblia que o galo cantou, e Jesus cravou nele o olhar, ele caiu em si, desatou a chorar, e saiu dali chorando amargamente naquela noite escura, talvez tropeçando nas pedras, no meio daqueles olivais naquela noite. Naquela noite Jesus foi cuspido, esbordoado, e Pedro não está lá. Na sexta de manhã o Sinédrio se reúne às pressas para costurar nova acusação contra Jesus, agora não só de blasfêmia contra César, não só de blasfêmia contra Deus, mas de conspiração contra César, e Pedro não está lá. Jesus é levado ao pretório romano, e ele é interrogado por Pilatos, ele é interrogado por Herodes, e Pedro não está lá. Jesus é condenado à morte, e morte cruz, e Pedro não está lá. Foi preciso que um outro Simão ajudasse Jesus a carregar a cruz, porque Pedro não está lá. Jesus é crucificado às 9 horas da manhã, e Pedro não está lá. 6 horas de dor, de sede, de cãibras, e Pedro não está lá. 3 horas da tarde, Jesus morre, entrega o Espírito ao Pai, e Pedro não está lá. Nem para dar um sepultamento digno a Jesus foi preciso que José de Arimateia e Nicodemos fizessem isso. Jesus é sepultado e Pedro não está lá. Passa-se o sábado, o silêncio da morte, e Pedro está trancado com medo dos judeus. Domingo de manhã, não é Pedro, são as mulheres, aquelas da Galileia, que sustentaram o ministério de Jesus com as suas finanças, aquelas mulheres que subiram para Jerusalém com Jesus, aquelas mulheres que estavam lá no monte da crucificação, quando os discípulos se acovardaram. São essas mulheres que domingo de manhã vão ao sepulcro, para levar perfumes, para embalsamar o corpo de Jesus. Quando chegam, uma surpresa, a pedra está rolada, e elas veem, o túmulo está vazio, e elas entram, e Jesus não está lá, e quando elas saem do túmulo, do lado da pedra, sentado em cima da pedra, um anjo, e o anjo pergunta para elas assim: mas o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Agora ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para Galileia, lá o vereis como ele vos diz. Ué, mas por que o nome de Pedro? Pedro era discípulo, por que o nome dele? Por que a menção específica a ele? É porque a essas alturas Jesus sabia que Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu Senhor. Pedro desistiu de ser discípulo, Pedro desistiu de ser apóstolo, Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Imagine comigo a caminhada de Pedro agora de Jerusalém a Galileia, mais de 100 quilômetros a pé. Cada passada, uma fisgada na alma, cada passada, uma martelada na consciência. Eu acho que Pedro, enquanto foi caminhando, deve ter pensado assim: quando Jesus encontrar comigo, ele vai me quebrar todinho, vai me arrebentar, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um covarde, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um medroso, que eu sou alguém que não tem coragem, que não tem hombridade, que não tem palavra, que não tem honra, que não tem dignidade. Ele vai me quebrar todinho, e ele vai caminhando desesperado pensando essas coisas. Quando chega na Galileia, Jesus não está lá. Aí ele diz para os seus colegas assim: eu vou pescar. O que significa isso? Vou fazer um engenho mental? Vou ganhar uns trocos? Não. Quando Pedro diz assim, eu vou pescar, ele está dizendo o seguinte: acabou para mim, fim de linha para mim. A partir de agora não tem mais futuro, só passado. Vou voltar para as redes, vou voltar para o passado, vou arrumar as malas e voltar para a minha empresa. Acabou esse sonho de ser discípulo, de ser apóstolo. Porque ele era um líder, os outros disseram, pois nós vamos também contigo. Naquela noite, irmãos, eles não pegaram nenhum lambari, porque quando o camarada se afasta de Deus, nem pescar consegue mais.
Eles estão voltando de redes vazias, o dia está quase amanhecendo, e quando eles estão chegando a 100 metros da praia, 200 côvados, 100 metros aproximadamente, alguém caminha lá na praia, eles não sabem quem é, está meio escuro ainda, e de repente esse personagem desconhecido se dirige a eles a 100 metros lá no barco, desta maneira: covardes! Foi assim? Não, não foi. Filhos, tens aí alguma coisa de comer? Filhos, filhos. Tem nessa única palavra mais de uma tonelada de graça para um bando de covardes, para um bando de desertores. Jesus se dirige a eles assim: filhos, pois é assim que Ele trata a você e a mim, apesar das nossas quedas, apesar dos nossos deslizes, apesar dos nossos fracassos, Ele nos chama de filhos. Aquela pergunta não foi porque Jesus precisava de uma informação, aquela pergunta foi para acordar a consciência deles. Tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele diz: então lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem servimos conhece os peixes, conhece o mar, conhece o lado certo do barco para lançar as redes. E quando eles lançam as redes, diz a Bíblia que 153 grandes peixes começam a pular. Nesse momento, o João, que tinha um discernimento maior, encostou em Pedro e disse: o Pedro, é o Senhor, Ele está aqui, Ele chegou, Pedro, é Ele, Pedro. E mais uma vez, Pedro larga para lá a rede, larga para lá o barco, larga para lá os peixes, nada 100 metros, e coração acelerado, disse: agora Ele vai botar o dedo no meu nariz, Ele vai me quebrar todinho, Ele vai me arrebentar todo, Ele vai dizer que eu sou um covarde. E quando ele chega acelerado, ele toma um susto. Sabe o que ele vê na praia? Um braseiro. Um braseiro. Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Aquele braseiro foi plantado ali por Jesus para curar a psique de Pedro, para curar as emoções de Pedro, para curar as memórias de Pedro. E é como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, sabe por que eu botei esse braseiro aqui, meu filho? Sabe por quê? É porque no mesmo cenário que você me negou, eu vou lhe dar a oportunidade de você me confessar. Exatamente na mesma geografia que você me negou, eu vou levantar você. No mesmo lugar que você caiu, eu vou erguer você. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha graça, Pedro, é maior do que o seu pecado. Diz a Bíblia que depois que Jesus os alimentou e os aqueceu, Jesus faz uma pergunta particular para Pedro assim: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ô Jesus, eu não estou te entendendo. Por que eu deveria te amar mais do que os outros? Não bastaria a mim amar-te igual aos outros? Mas por que Jesus fez essa pergunta? Porque lá atrás, Pedro havia dito assim para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que ele tinha dito lá atrás? Ô Jesus, eu sou melhor do que os outros, eu sou mais crente do que os outros, eu sou mais forte do que os outros, eu sou mais fiel do que os outros, eu sou mais espiritual do que os outros. O que Jesus está perguntando para Pedro é mais ou menos o seguinte: ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha mesmo que você é melhor? Você ainda acha mesmo que você está num nível superior? Você ainda acha mesmo que você se destaca dos outros porque você é mais leal e mais fiel do que os outros? É isso que você pensa a seu respeito, Pedro? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agora Jesus não pergunta se ama mais, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele ficou triste. Terceira vez: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes?
Claro, porque Pedro negou 3 vezes. Mas o que significa isso? O que Jesus está dizendo para Pedro é mais ou menos o seguinte: ô Pedro, você caiu a primeira vez? Você me negou a primeira vez? Pois a minha graça é suficiente para levantar você. Ô Pedro, você caiu a segunda vez? Você me negou a segunda vez? Pois a minha graça é suficiente para levantar você. Ô Pedro, você me negou a terceira vez? Você caiu a terceira vez? Pois Pedro, a minha graça é suficiente para levantar você e para restaurar você. Ô Pedro, entenda uma coisa: a minha graça é maior do que o seu pecado. Mas há na língua grega um trocadilho aqui que não consegue ser vertido para a língua portuguesa. Vocês sabem que há 4 palavras no grego para amor. 2 delas são usadas nesse texto: o verbo agapau e o verbo filéu. O amor ágape é o amor sacrificial, é o amor que dá vida pelo outro, é o amor que morre pelo outro. O amor filéu é o amor de amizade. Eu gosto de você. Quando Jesus perguntou para Pedro a primeira vez, Jesus perguntou assim: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim? Tu me amas a ponto de morreres por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. O que Pedro respondeu para Jesus foi outra coisa. Ele respondeu assim: ô Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem de dar minha vida por ti, eu não estou pronto a morrer por ti, eu só gosto de ti. E ele respondeu assim: filosê, eu gosto do Senhor com amor filéu, com amor ágape eu não tenho essa coragem de dizer, eu não estou preparado para isso, eu só gosto do Senhor, filosê. Aí Jesus perguntou a segunda vez, do mesmo jeito: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim? Pedro não respondeu de novo essa pergunta. O que respondeu foi: Senhor, amor ágape eu não tenho coragem de dar minha vida por ti, eu não tenho coragem de morrer por ti, eu só gosto do Senhor, filosê. Por que ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus usou na terceira pergunta os mesmos verbos que Pedro estava usando nas 2 respostas anteriores. Jesus faz a terceira pergunta com o verbo filéu e pergunta assim: Petros, fileis-me? Pelo menos tu gostas de mim? E Pedro ficou triste e respondeu do mesmo jeito: filosê, eu só gosto do Senhor. Que lição que eu aprendo aqui? Quando Pedro, confiando em si mesmo, disse para Jesus: por ti darei minha vida, Pedro negou Jesus. Mas quando Pedro humildemente reconheceu que ele não tinha força e nem poder nele mesmo para morrer por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. Notem, irmãos, que Jesus está restaurando Pedro, mas mais do que isso, Jesus está restaurando o ministério de Pedro. Jesus tira a rede e bota o cajado de pastor na mão dele. Então, apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Talvez eu esteja falando nesta noite para gente que já foi gente de linha de frente na igreja, gente de vanguarda, gente de liderança, gente de trabalho, gente de empenho na obra de Deus, e que hoje já jogou a toalha, que hoje é apenas um frequentador de igreja, que apenas hoje assiste a coisa acontecer, mas desde há muito já abandonou o seu chamado, o seu ministério. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui nesta noite para restaurar a sua vida e restaurar o seu ministério, em nome de Jesus. A partir de agora, irmãos, Pedro é um outro homem. A partir de agora, Pedro vai ser um homem de oração. A partir daqui, Pedro vai ser um homem cheio do Espírito Santo. A partir daqui, Pedro vai pregar e os corações vão se derreter. A partir de agora, Pedro vai orar e os enfermos vão ser curados. A partir de agora, Pedro não teme mais cadeia, não teme mais prisão, não teme mais a morte. A partir daqui, Pedro vai ser um instrumento nas mãos de Deus para abrir a porta do Evangelho para judeus e para gentios. E é nesse contexto que eu chamo a sua atenção para o que ele escreveu, que está escrito no versículo 18. Confira comigo. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Sabe o que está acontecendo aqui?
É como se Jesus estivesse dizendo assim para Pedro: Pedro, você se lembra do dia que você disse que daria sua vida por mim, que você morreria por mim? Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. Não é agora não, agora você é jovem, agora você vai para onde você quer, mas quando você ficar velho, Pedro, eles vão te prender, eles vão amarrar suas mãos, e você vai ser levado para onde você não quer, ir. Mas o que Jesus quis dizer com isso? O versículo 19 interpreta: disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: ô Pedro, quando você ficar velho, você vai ser crucificado, mas você vai glorificar a Deus com esse gênero de morte. E depois que Jesus explica isso para Pedro, que Jesus disse: agora segue-me. Não é segue-me para a riqueza, não é segue-me para o sucesso, não é segue-me para os aplausos do mundo, não é segue-me para o reconhecimento popular, é segue-me para a cruz, é segue-me para a morte, é segue-me para o sacrifício. Você já imaginou o que é isso? Pedro deitado de noite, a hora que eu ficar velho eu vou ser crucificado. Sentava à mesa para tomar uma refeição, Jesus falou que quando eu ficar velho eu vou ser crucificado. Está andando com a esposa, porque ele era casado, batendo papo pelas estradas enquanto fazia obra, mulher, quando eu ficar velho eu vou ser crucificado. Está pregando um sermão na hora do apelo, quando eu ficar velho eu vou ser crucificado. Sabe o que aconteceu? Esse tempo chegou. Sabe como é que ele reagiu? Eu não sei se você pensa sobre isso. Há pouco tempo, um brasileiro, um jovem, salvo o melhor juízo, é Tailândia, Indonésia, acho que Indonésia, entrou no país com uma prancha cheia de droga, foi preso, foi sentenciado à pena de morte. A embaixada brasileira tentou de todas as formas que aquele moço não fosse levado à pena capital, mas nenhum esforço diplomático foi suficiente. No dia marcado, aquele moço foi executado. Todos nós assistimos perplexos aquela cena. A grande pergunta é o que Pedro sentiu quando essa hora chegou. Pois isso está na Bíblia, e eu queria que você conferisse. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Pedro. Eu encerro aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 15. Olha o que Pedro escreve, versículo 14: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Foi a mesma experiência de Paulo. Já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Paulo era um cidadão romano, por isso não foi crucificado, foi degolado. Mas Pedro era um cidadão comum, e a pena de morte em Roma para um cidadão comum era a crucificação. E ele admite: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Em outras palavras, estou prestes a quê? A morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou lá em João 21, 19: você vai ser crucificado. Agora, como é que ele reage? Versículo 15: mas de minha parte, estou pensando em botar a culpa em Roma. Está escrito isso? Não. Mas de minha parte, estou pensando em fazer uma carta aberta e dizer que eu sou inocente. Está escrito isso? Também não. Mas de minha parte, diz ele, esforçar-me-ei, de que maneira? Diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos?
eu vou morrer. A profecia de Jesus vai se cumprir. Eu vou ser crucificado. Mas eu quero dizer para vocês que o meu ministério não vai terminar. Roma vai me matar, mas Roma não vai poder amordaçar a palavra de Deus. Eu vou tombar no campo de batalha, mas o que eu preguei, o que eu ensinei, o que eu ministrei para vocês, vai continuar vivo na mente e no coração de vocês. O mundo pode matar os obreiros de Deus, mas o mundo não pode matar a palavra de Deus. Ela é viva e ela é eterna. Ela enfrenta as fogueiras, ela enfrenta as perseguições, ela enfrenta o veneno ácido dos céticos e ela permanece viva. Os obreiros de Deus tombam, a obra de Deus continua. Louvado seja o Senhor. Oh, irmãos amados, numa época em que o cristianismo está sendo tão diluído, desfigurado, onde as pessoas buscam prestígio, riqueza, sucesso e fama, nós precisaríamos voltar ao antigo evangelho, ao único evangelho, ao verdadeiro evangelho, que nos prepara para viver e para morrer, que nos prepara para a história e para a eternidade. Que o Senhor seja exaltado hoje, na sua, na minha, na nossa vida, e que possamos viver os dias que nos resta, na presença de Deus, e para a glória de Deus, porque se para o Senhor vivemos, também para o Senhor morramos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Que Ele seja louvado. Amém. Eu quero orar com você. Queria que você fechasse seus olhos por um momento. O Senhor sabe quem é você, como está você. E se hoje você precisa se voltar para o Senhor, e se hoje você precisa voltar para o ministério, para o trabalho de Deus, eu queria que onde você estiver aí no seu banco, você ficasse em pé, para eu orar em seu favor. O Deus da restauração está aqui, e Ele pode fazer isso na sua, na minha vida, agora. Então onde você está? Você que quer esta obra da graça na sua vida, fique em pé, eu vou orar por você. Esta é uma noite de restauração, de recomeço, de nova oportunidade. Ele é o Deus que diz para nós: olha, se você tropeçou, se você caiu, tem esperança para você, tem nova oportunidade para você, tem um recomeço para você. A minha graça é maior que o seu pecado. Então vamos começar de novo. Eu te abençoo outra vez. O melhor daquilo que você já viveu até agora vai ser medidas mínimas do que eu vou fazer na sua vida e através da sua vida daqui para frente. Senhor Deus, nós te adoramos nesta noite, porque Tu és o Deus da segunda chance, o Deus da segunda oportunidade para aquele que caiu, porque Tu chamas ao arrependimento, a uma retomada de vida. Tu és aquele que vai ao nosso encontro, Tu és o Deus que toma a iniciativa de nos procurar, e nesta noite a Tua graça grita aos nossos ouvidos, num chamado doce e meigo, para voltarmos para os Teus braços, para voltarmos para a Tua obra. Que Tu restaures a sorte do Teu povo, que o desviado volte para a Tua casa, que o desanimado encontre ânimo, aquele que está caído se levante, aquele que está sem esperança na sua caminhada cristã, seja renovado pelo poder do Teu Espírito. Aquele que está, meu Deus, com a vida coberta de cinzas, que agora o Teu Espírito sopre e reacenda essas brasas e inflame este coração em devoção e amor por Jesus. Oh meu Deus, restaura a nossa alma, restaura a nossa sorte, reaviva a Tua igreja e manifesta o Teu poder na vida do Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia. Amém.